E aí pessoal, mais uma vez estamos por aqui, em Recife de novo. Hoje vai ser a terapia, vai ser diferente hoje. Vou mostrar um pouco para vocês. Estamos por cá, ó, eu e Lisiane. Aí tudo de bom. Vou mostrar um pouco para vocês a terapia de hoje, como que vai ser. É isso aí pessoal, lá nós aí. Vamos falar com o parceiro hoje, aí a gente vai mostrar um pouco para vocês. Desculpa aí, hoje eu tô mais diferente, ó. Eu tenho o cabelo hoje. Hoje eu não tô em casa não, vou estar com o cabelo amarrado. Aqui tá solto hoje. É isso aí, pessoal. Ó meu amigo que está chegando agora, seja senhor ou seja senhora, família OL pra vocês ao vivo, ao vivo, ao vivo. Vai meu amigo pra você ficar legal, deixa o like, mas se inscreva no canal. Ó meu amigo pra você ficar legal, deixa o like, mas se inscreva no canal. Hoje vai ser o que? Terapia diferente, né? Hoje nós vamos dar um passeio aqui. Eu tô aqui com a Lisiane, aqui estamos nós duas, aqui as duas garotas, olha. Os cabelos igualzinhos. Ixi, Lisiane, meio teu, hein? Vira assim de lado, pô. Tira de novo. Assim de lado que faz. Sim? Ó. Aí é mãe e filha, ó, os cabelos cacheados. Ixi, O meu ainda é mais. o meu tá mais vermelho que o seu. O meu tá bonito. O meu tá mais bonito. Aqui, estamos por aqui. Aqui. Ai, tá lindo o cabelo, hein? Garota. Pois é isso aí, pessoal. Acompanha o nome, né, Lisiane? Um pouquinho nós motos, né? Pra povo ver. Se Deus quiser. É isso aí, pessoal. As cobras. Vamos lá, ela mora em Saloá, terra das cobras. É. Depois de Lisiane que tem. Eu, Vai lá. meu nome é Luan, prazer em conhecer, eu tenho 16 anos. 20. Ayane. Fala. Ayane. Quantos anos tu tem? 15. Ah, disse 15. Puxa, o André vai botar assar meu cabelo. O tigre lá. Não pode assear meus cabelos. Ela prefere salvar o cabelo do que os pacientes vão tirar foto. Você vai chegar lá toda balançada. Não tá assim, não, mulher. Eu não, eu sou radical. Não, ela vai chegar toda assanhada. Eu rio na cara do perigo. Vai chegar com a peruca levantada. E essa carinha aí? E agora vamos visitar o museu, né, Lisiane? Que nós veio. Que lindo aqui, ó. Muito bonito. Vou mostrar para vocês um pouco aqui onde nós estamos. O museu perfeito. A gente vai ver tudo aqui, ó. Isso aí, pessoal. Vamos nós. Aqui, ó. Estamos indo já olhar o museu. Estamos aqui, um lugar muito bonito. Estamos por aqui. Aqui é os meninos fazem terapia. Vamos todos para cá agora. Olha que lindo, ó. Ixi, que bonito tá aqui, ó. Já os olhos, não, né? né? Eu vou colocar aqui em cima do vídeo. E também pedir pra colocar aqui na gola do teu vestido. Tá bom? Você vai ajudar? E tu, tudo bom? Como é teu nome? Yarley. Tu já usou a descrição também ou é a primeira vez? Já veio aqui no cinema, né? Eita, que massa. Ó, vou colocar o teu fone de ouvido. E a gente vai deixar o rádio pendurado aqui no teu casaco, tá bom? O casco da jangada é grande, conseguindo proteger toda a extensão das laterais. Por dentro, preserva a cor natural de madeira, marrom escuro. Sobre a jangada, dois suportes para a fixação da vela. Fundo com cordas. O mastro da vela e a tábua de lolina estão deitados sobre o piso. A âncora, presa à jangada, é uma pedra grande envolta em 3 paus amarrados por corda e está sobre a areia. A jangada está sob uma coberta de madeira com palhas secas de coqueiro e apoiada em 2 bases de concreto, envoltas por areia de praia. Vamos caminhar em frente até o bonde. Então essa que vocês ouviram é a audiodescrição da jangada. Então eu vou deixar aqui a jangada no centro e a gente pode se aproximando aqui.
estou segurando aqui a jangada e vocês podem tocar nessa maquete tátil, é uma representação da jangada. A jangada que está aqui do nosso lado, ela é bem grande, tem mais ou menos uns 10 metros de comprimento e essa é uma representação que a gente pode tocar, menor. Então o casco dela, que é branco e tem essa borda vermelha, tem aí as peças em cima de madeira que estão representadas na jangada e também tem a âncora da jangada, que é uma âncora mais rudimentar. Eu vou colocar aqui passando na mão de um por um. Ó, essa é a âncora, que é uma pedra que fica dentro de uma estrutura de madeira triangular. Vocês sabem como é o desenho de uma âncora, por exemplo? Ela geralmente é de ferro e ela é muito lenta. Ela parece a letra W, por exemplo. Ela é mais curva. E essa âncora aqui, ó, Adriana, eu estou passando aqui para a Adriana nesse momento, ela é mais rudimentar. Ela é uma pedra que fica dentro dessa estrutura de madeira. Está aqui na tua mão. Ó, aqui, para tu tocar na âncora, isso. Aí vocês vão me lembrando o teu nome. Me lembra teu nome? Nilson. Nilson agora está tocando nessa âncora. Tocando nessa pedra de granito e nessa estrutura de madeira. Então lá do lado tem uma âncora muito maior. Essa é só uma representação. Ó, Manassés. Vem tocar aqui na âncora. Manassés tocou no casco da jangada e agora também tocando na âncora. Então, ao longo da visita de hoje, a gente vai poder tocar em algumas coisas também. Algumas obras estão disponíveis para o toque, a gente vai poder tocar na obra original. E outras a gente tem algumas obras que fazem referência a essa obra. E aí a gente vai poder tocar. Combinado? Que linda, um barco, uma jangada. Ele tem Deixa eu mostrar isso aqui pra vocês. Ó, que linda aqui, ó. Ele tava falando sobre isso aqui, ó. Que lindo, ó. Muito perfeito aqui, ó. Lugar perfeito aqui. Aqui é tipo museu. A gente tá mostrando isso aqui pra vocês. E estamos aqui, ó. Aqui é o barco, ó. Que lindo, ó. Muito bonito por aqui. A gente veio com uma exposição hoje com os meninos, né? Com deficiência visual. Estão por aqui. Eles vão ali, ó, tudinho ali já. Foi a terapia de Oxuiés para eles. Hoje estamos por aqui. Uma telinha daqui, ó. Leisiane vai ali, ó, no meio do menino, ó. E ali. Vamos junto, né? Isso aí, pessoal. Que linda aqui, ó. Muito linda. Ó, que chique. A exposição que a pessoa entrou aqui, ó. Muito lindo, ó. Tem um gatinho dormindo aqui, ó. Aqui, ó. Muito bonito isso aqui. Aqui, vamos ver aqui. Alguém sabe como é a televisão fora do ar? Ela fica assim, ó, freneticamente com pontinhos brancos e pretos sendo alternados. Do lado dessa televisão tem uma vitrine de vidro em formato de cubo e ela está vazia, não tem nada dentro desse cubo. E mais ao lado tem uma moldura de um quadro também vazio, é só a moldura. E aí, essa é a parte inicial que a gente já vai entender por que esses elementos estão assim, vazios aqui na abertura da exposição Elas. Hoje. Bem, gente, essa exposição, quando ela foi pensada e criada, ela foi inaugurada no ano passado, tá? Em agosto, dia 15 de agosto do ano passado, uma semana após a data comemorativa da criação da Lei Maria da Penha. Tá? A exposição, quando ela foi pensada, é porque o nosso museu ele tem um nome, o Museu do Homem do Nordeste. E essa palavra homem, realmente, não representa todos os gêneros. Então se questiona, e as mulheres do Nordeste, né? Então foi feita essa exposição chamada Elas, Onde Estão as Mulheres, o acervo da Fundação República. Então essa exposição, ela também é uma cutucada para que o povo adquira, né? A Fundação adquira mais obras
de artistas femininas, né? Porque tem muitas artistas aqui no nosso Nordeste também que precisam estar sendo representadas aqui também, né? Essa junção de peças talvez não represente o que seria essas mulheres, né, que a gente fala, até porque é uma coisa muito ampla, mas a gente tentou trazer um pouquinho de cada coisa de forma a fazer essa representação. Então, no primeiro eixo temático é já uma pergunta, né, que é o que é ser mulher, e aí depois a gente vai acompanhando para essa pergunta. Então, pessoal, como vocês viram, aqui essa exposição tem pinturas, tem fotografias, tem literatura de cordel, tem cerâmica, que são, né, essas linguagens diferentes da nossa cultura e também são feitas por artistas mulheres. Então vamos entrar aqui e caminhar para a nossa primeira sala, que tem essa pergunta, o que é ser mulher? E essa primeira sala com vários quadros de pinturas de mulheres. Logo aqui à direita tem a pintura de uma mulher que olha para nós, está sentada com os braços perto do rosto. É uma mulher de pele branca, do lado dela tem uma mulher negra de pele clara, de cabelos cacheados. E aqui também tem outras fotografias de mulheres mais idosas, de mulheres adolescentes, de meninas, que são videntes e também na escola. Vamos saber aqui o que é essa primeira sala. Tá. Essa primeira sala fala o que é ser mulher. E a ideia é justamente falar desse feminino. Em especial, eu vou falar um pouquinho desse quadro que o Eduardo escreveu, né? Dessa mulher branca, de cabelos curtos, né? Que está aqui ao meu lado, esse quadro. Está do lado direito de vocês agora. Do lado direito de vocês e do meu lado esquerdo. Sou péssimo de direção. E aí, essa mulher, ela é Blanche Knopf, tá? Ela foi uma influência e uma editora norte-americana. Esse quadro não está aqui no início por acaso, tá? Ela foi uma das primeiras mulheres que teve uma editora que fez uma primeira publicação de um livro do Gilberto Freire, que foi o idealizador do Museu do Homem do Nordeste. Tá? E também o nome dela, a gente vai conseguir ver ele na biblioteca da Fundação Joaquim Nabuco, né? A biblioteca Blanche Knopf. Mulheres indígenas, né, Ângelo? Então vamos caminhando aqui, porque aqui a gente tem uma televisão que está exibindo um documentário sobre mulheres indígenas. É um documentário colorido, que é muito raro, inclusive, ter essas imagens coloridas. É do Campo Funho. Não, é do Yanomamis. E eles estão aqui caminhando na floresta, saindo do rio, fazendo a parte mais têxtil, de manipulando o tecido. Por exemplo, uma mulher indígena, ela passa colares de pontas transpassadas ao peito, um colar amarelo e outro laranja. Fala um pouco, Ângelo, daqui dessa obra das mulheres indígenas. Sim, essa obra, no caso, ela traz um pouco dessa vivência dessas mulheres, mostrando como é o seu cotidiano, o seu dia a dia. Muitas delas, no vídeo, até aparecem também junto com suas crianças. Então, essa demanda que se tem, não só de cuidar de si, mas cuidar do outro também, né? Esse papel que sempre é muito visto como um papel dito como feminino, quando, na verdade, todos os gêneros deviam atuar dessa forma. E aí, esse vídeo, ele quer trazer muito essa força dessa mulher indígena. Como eu disse, a sala, ela vai falar o que é ser mulher. E tem uma filósofa também que fala sobre isso, que é a Conceição. Agora não vou recordar o nome. Não, é a. Eu vou lembrar no final, depois eu digo. Que é uma vivência, uma cultura, a mulher negra é outra, a mulher branca é outra, a mulher mais pobre, mais rica. Então, tipo, é importante sempre falar disso, né? Aí nessa sala tem essas representações, tanto por vídeo, fotografias e pinturas, certo? E aí, pessoal, além desse vídeo aqui do lado da televisão, tem uma fotografia, por exemplo, em preto e branco, de mulheres indígenas carregando palha na cabeça, né? E aqui a gente tem uma representação, inclusive, de um instrumento musical muito ligado ao povo indígena, né, Ângelo? Que é o cachixi. E vou passar para vocês que a gente pode tocar. Vou dar aqui a Manassés, que parece muito um sino, e ele é feito de palha trançada. Ele tem um arco no topo e a gente passa o dedo por dentro. Ó, Manassés, tu pode passar o dedo assim, exatamente, segurar e agitar ele para cima e para baixo, fazendo esse som. E aqui também tem duas cabaças, que também vou passar aqui para meu amigo, que ele também vai poder ver e tocar desses elementos muito presentes na cultura indígena. Vou passar aqui para a Adriana. Isso aqui é uma foto de uma criança indígena no colo de uma mulher. A mulher olha para ela, a criança abre um largo sorriso e o sol brilha bem forte. Interessante a legenda. É interessante. Então todo mundo sentiu aí alguns elementos indígenas. E aí a gente pode, deixa eu recolher aqui. Umas coinhas.
Vou deixar aqui do lado, quem quiser também pode pedir aí para quem está acompanhando vocês tocarem. E aí a gente vai avançando aqui e chegando numa parte. Até quanto bonito. Será que toda mulher nasceu para ser assim, a bela recatada do lar? Ou ela pode atuar com outros papéis, ter outras vivências também? Em vez de querer só ser uma dona de casa, como muitas vezes foi imposto para ela na sociedade que a gente vive, ela também pode ter outros papéis a atuar. Então essa sala fala um pouco disso. Vai ter algumas peças representando principalmente o casamento. A gente fala muito sobre duas palavras aqui, que é o patrimônio e o matrimônio. Aí como eu gosto muito dessa área linguística, a gente percebe que a palavra matrimônio se liga mais à palavra mãe, porque patrimônio é a palavra pai. Patrimônio é riqueza, e matrimônio, casamento. Então a mulher só tem um casamento? Não, né? Então a gente tem que rever isso também, esses conceitos. E a ideia dessa sala é a gente refletir sobre isso, que o lugar da mulher é onde ela quiser. Então a gente vai ter algumas obras aqui que o Túlio também vai demonstrar para vocês. Tem algumas peças também que vocês vão poder tocar para sentir aquele argila do barro, né? E aí vão poder ir explicando caso surja algum interesse aqui do Túlio para a gente mostrar. Bom? E aqui, pessoal, vamos se aproximando aqui, vamos chegar junto, porque essa sala, bem no centro dela, tem algumas obras de barro. Então tem um casal de noivos montado numa burrinha, o noivo à frente, a noiva logo atrás, de véu e buquê. Tem o barro também, um casamento, então tem um casal de noivos bem no centro e ao redor deles tem os padrinhos, tem boneca de noiva de pano e também tem uma mulher que chama a atenção, que é uma escultura de madeira, que ela está grávida, então ela está segurando o ventre, a barriga bem grande, os seios grandes também, os cabelos compridos atrás dos ombros. E mais pra frente ainda tem outras peças de barro. As peças de barro chamam a atenção porque elas têm um tamanho de mais ou menos a palma da mão da gente. Então, as artistas do barro também fazem com detalhes. A mulher tem uma mulher fumando um cachimbo, com um corpo levemente curvado, uma mulher idosa. Na outra ela está montada no burro. Em outro, um rapaz carrega uma trouxa de roupa em cima da cabeça. E também tem essa mesma obra bem pequenininha, menor que o polegar da gente. Então tem uma obra do tamanho da palma da mão, outra mais ou menos do tamanho do polegar. E o trabalho do barro é tão interessante que a gente trouxe aqui outras obras que a gente pode tocar. Eu vou passar aqui para vocês, quem estiver aí acompanhando a nossa visita. Essas obras que a gente vai tocar é de uma artista chamada Micaela Alcântara. E elas são essas obras quadradas, que já está sentindo, e tem essas feições do rosto humano. Então tem expressões de rosto sorrindo, tem expressão do rosto triste, do rosto surpreso, e vocês vão perceber essas nuances pelo formato da boca, a boca arqueada para cima está mais feliz, a boca arqueada para baixo triste, a boca no círculo, como num bico, uma questão de surpresa, os olhos arregalados, vocês vão perceber os olhos maiores. Fala um pouco, Ângelo, desse trabalho de Micaela. Esse trabalho de Micaela, chamado Os Quatro Elementos, é um trabalho bem bacana, porque a Micaela sempre fala que para um ceramista criar sua arte, ele precisa dos quatro elementos, né? Precisa da terra, que é o barro, precisa da água para molhar esse barro, precisa do ar para secar esse barro e precisa do fogo para poder queimar, né? E esse barro se tornar uma cerâmica. E aí a questão da própria obra dela é trazer a expressão, né, da gente, do nosso sentimento através desses elementos, através do barro. Então, quando se confecciona a peça, ela sempre está expressando o sentimento que a artista estava sentindo no momento, tá? Então a ideia é justamente essa. Essas placas, elas quando são finalizadas, né, essa daí não está finalizada ainda, que a gente deixou para essa nossa, mas quando finalizada ela fica em formato de um cubo, que é justamente como se fosse uma cabeça bem quadrada, e dentro de cada face, né, teria justamente uma expressão que seria esses elementos, quatro elementos, entendeu? Mais ou menos na metade aqui dessa galeria, a gente vai avançando, andando para frente, e aqui a gente vai ter bonequinhas de pano, tem uma fotografia de uma menina brincando com bonecas de pano, ao redor dela várias outras bonecas, e na frente da gente tem alguns elementos de miniatura, bem pequenininhos, de poltronas, de jogo de louça. Tem uma mesa de jantar com 4 cadeiras, tem cama, guarda-roupa, também tem jarro, leiteira, xícara de barro,
Fala aqui, Ângelo, o que é essa sala? Essa parte aqui é um tema também que fala brincadeira de menina, entre aspas, né? Porque na verdade traz justamente os brinquedos populares que eram muito utilizados pelas meninas antigamente. Então, como o Túlio bem falou, as poltronas, né, o guarda-roupa, a televisãozinha, que fazia aquela famosa casinha, a brincadeira de casinha. Tem também as panelas, quem nunca pegou, né, um pedacinho de barro para poder misturar ali como se fosse para fazer a comidinha com folhas, né, pedaços de galhos também, aquela mistura água, fazia tudo aquilo, aquela bagunça para fazer aquela brincadeira. Então essa parte aqui trata muito bem disso, né? Além de ter os brinquedos que eram comprados, também se tinha a criatividade de fazer. Muita gente fazia, né, também os brinquedos. Caixa de fósforo, né, ela fazia sofá, né, cadeira, tudo isso, um pedacinho de madeira. Então fala muito dessa brincadeira que de menina, entre aspas, porque como eu e o colega estão falando aqui, somos homens e também fizemos esses tipos de brinquedo. Então não é de menina, é uma brincadeira que é para qualquer um, né? A criatividade tem que estar aí à solta, justamente para a gente poder desenvolver e aprender cada vez mais. Então essa parte ela trata muito disso também, viu? Me contem aí o que é que vocês gostam de brincar, porque até hoje eu brinco. E o filme que a gente vai assistir lá embaixo fala um pouco sobre brincadeiras também. Ele vai contar a história de um garoto que mora em Olinda. Todo mundo conhece a Olinda aqui? Já visitou lá a Olinda? Já subiu aquelas ladeiras todas? Nunca não. E aí, ele vai falar um pouco sobre essa infância desse menino. É um menino que tem mais ou menos uns 11 anos, aí na adolescência dele também. E vai refletir um pouco sobre a infância de antigamente, as nossas brincadeiras. E a infância de hoje em dia, a forma como a gente brinca. Muita gente brinca e continua brincando de boneca, de bola. Mas a gente sabe também que hoje em dia a gente brinca também muito no computador, no celular, né? A gente tem muitos games também, que são legais, são importantes. Mas a gente vai falar um pouco lá no filme, lá embaixo, sobre essas brincadeiras, quando a gente descer daqui. Combinado? Vários discos de vinil. Vocês sabem como é que a gente escutava música antigamente? Alguém sabe o que é um vinil? Acho que é um tipo outro rádio, né? É, mais ou menos. Ângelo vai explicar aqui um pouquinho, a gente vai poder tocar também. Tá. O disco de vinil era um disco feito de um material plástico, tá? Ah, sim. Redondo, isso mesmo, formato redondo. E aí ele era colocado nas vitrolas que tinha antigamente, que era justamente um equipamento, né? Que ia ler esse disco, com base em uma agulha. Ou seja, uma agulha era apoiada Ah, tô lembrando. isso, sobre esse disco, Aí bota o pininho aqui e aí fica ficava rodando. movimentando e a agulha ficava lendo, justamente. Rodava a música. Eu tive muito, escutei muito Isso é o isso. disco de vinil. E É se aqui que a você gente ouve a tocar, música. se tocar tem uma sensação como se ele fosse mais riscadinho, é justamente as ondulações que dá a vibração do som. Né? Quando a agulha passava por essas ondulações, fazia o som. Ah, o celular. Aí como é que vocês escutam música hoje em dia? Celular, né? Fone de ouvido? Aí bota ali no celular, Antigamente o tempo da gente não tinha bota som. no YouTube, né? Procura música, escuta lá no Spotify. um fone de ouvido. É. Não tinha um... Antigamente a gente precisava desse disco aí pra ouvir música. Eu já tive já, com o som meu pai tem. Esse som ainda, com... Quando rodava assim, Aquelas fitas também, naquelas fitas quadradas que rodava a fita dentro. Olha, tá falando da fita, vamos chegar aqui A agora. fita cassete, Internacional. Quando eu ficava rodando assim o disco, né? Ficava fazendo esses chiados na música. Exatamente. E quando arranhava? Porque eu gosto de parecia um pipote estourando. O que é que chegou agora aqui, Ângelo? Olha, agora o Túlio tá passando uma fita cassete, que já foi uma coisinha um pouquinho mais moderna que o disco de vinil, que era uma fita que ela conseguia ser gravada. Se você quisesse gravar as músicas que passavam na rádio, era só apertar 2 botões que tinham equipamento de som e gravava. Agora tinha que ficar atento no horário que eu tocava música na rádio. Senão a fita passava direto pra cá. É como se fosse VHS, só de música. Viu? Bota disco de vinil aí, que a gente chama até de bolacha, né? Ele é bem achatadinho, ele é preto e tem várias linhas circulares. A fita cassete ela é menorzinha, retangular, e ela tem 2 aros, um menor e um maior, que é exatamente onde essa fita, uma película que está dentro desse cartucho aí de acrílico, e ela vai seguir aqui para a parte final dessa galeria, que tem logo aqui a carranca de Ana das Carrancas. Alguém sabe o que é uma carranca? Eu acho que não é minha avó, não. Então, hoje eu vou explicar aqui o que é essa carranca e quem é Ana das Carrancas, essa mestra aqui de Petrolina, do sertão pernambucano.
Bem, a carranca é um objeto que é usado na frente das embarcações, que é, na verdade, como se fosse uma cabeça de um bicho, digamos assim. Tem uma expressão um pouco humana também, mas misturada assim com alguns animais. E a ideia justamente de colocar na frente das embarcações é porque os pescadores acreditavam que isso afastava os maus espíritos, né, do mar. É o que eu ia falar agora. Para assustar isso. E aí essa artista que a gente está falando, que é a Ana das Carrancas, ela é pernambucana, lá de Petrolina. Ela é artista dessa arte do barro também, e ela faz carrancas, né, voltada justamente com esse propósito, tá? Ela é uma das mais conhecidas que tem nessa área dessa produção também. E aí a gente tem uma obra dela que também está à frente de vocês. Eu acho que o Túlio tem alguma coisa tática também para vocês tocarem para ver como é o formato da carranca. Tem uns que botava a sereia de frente, né, do barco. Júlia tá aí, vai passar a carranca para vocês sentirem, que é uma carranca mesmo assim, né? Vocês vão perceber que cabe na palma da mão, porque a carranca que está exposta aqui, ela é maior, tem mais ou menos uns 80 centímetros de altura. Vocês vão perceber que ela tem essa cabeça dela mais crespenta, que são riscos feitos no barro. Os olhos dela são vazados, são furos. Sabe por quê? Porque o companheiro de Ana das Carrancas, o marido dela, era um homem com deficiência visual. Ele ajudava ela a construir as carrancas de barro. Ele pisava no barro, olha aí, moldava, fazia, filtrava que barro era bom para esculpir ou que não era, né, para moldar as peças. E em homenagem ao marido dela, ela fez essa carranca com os olhos furados, né, que remete a uma pessoa cega. As orelhas dela são pequenas, ela tem o nariz menor e a boca dela, desse tipo de carranca de Ana, ela é para baixo, ela é voltada para baixo. E é uma carranca que chama a atenção, que é diferente, porque ela é diferente da carranca tradicional, que Júlia agora vai passar na mão de vocês também. A carranca tradicional que ficava lá nas embarcações é uma carranca de madeira. E ela é diferente porque ela se chama carranca vampiro. Diferente da carranca de Ana, ela tem as orelhas bem pontudas para o alto e tem as garras afiadas, os dentes à mostra, os caninos dela bem afiados. Essa é uma carranca pequenininha também, que vocês vão poder tocar, mas se vocês levarem a mão bem ao centro dela, vai poder sentir as orelhas, os olhos arregalados e com a borda avermelhada e os dentes afiados, os caninos bem afiados, os dentes à mostra. Essa se chama carranca vampiro, que é uma carranca mais tradicional. E Ana das Carrancas, que já faleceu tem alguns anos, fez essa carranca diferente, homenageando o marido dela com deficiência visual. Hoje em dia, quem leva esse legado de Ana são as filhas dela. Então, tem uma fotografia aqui de uma mulher negra olhando para baixo, né, moldando uma peça de barro, que é Maria de Ana, que é uma das filhas de Ana das Carrancas, que até hoje ela leva esse legado. Lá em Petrolina tem um espaço também, um museu do barro, que elas fabricam e expõem as peças. E aí, alguma dúvida aqui? Algum comentário? Todo mundo tocou na carranca? Sentiram aí essa diferença de uma para outra? Principalmente na textura, né? O barro tem uma textura mais crespenta, a gente sente mais as nuances, enquanto a madeira é mais lisinha, né? O filme tá lá, tá na tela. A gente vai poder ouvir a audiodescrição sem um fone de ouvido. Então a gente pode colocar o fone de ouvido pendurado aqui no pescoço, tá certo? Porque a audiodescrição a gente vai ouvir nas caixas de som do cinema. Então, perguntei aqui, não é quem é que conhece Olinda, quem é que já passeou lá por Olinda? Então a gente vai ter essa oportunidade agora. Esse filme tem audiodescrição, então a gente vai poder prestar atenção nessa voz que vai descrevendo o filme, como é o personagem do filme, que se chama Cauã, que tem vários irmãos também. A gente vai descobrir onde Cauã mora, como ele é, o que ele faz, o que ele está vestindo, como é a escola de Cauã. A gente vai assistir esse filme que tem acessibilidade, que é um filme pernambucano também, feito por uma cineasta pernambucana chamada Lívia Perini.
é uma mulher artista também, como a gente viu lá em cima, né? Várias mulheres artistas. A gente também vai ver uma mulher cineasta aqui no filme que a gente vai... A acessibilidade comunicacional deste filme foi realizada pelo Festival Ver Ouvindo, Recife 2019. Em verde, a representação gráfica de ondas sonoras se transforma em um cérebro. Inquieta. Produção Musique. Em memória, Alexandre Severo. É dia, diante da fachada de uma casa com vários círculos coloridos como sombrinha de frevo, um garoto albino caminha para a direita. Passa na frente de outras duas casas. Ele é magro, pele branca, cabelos loiros, usa óculos, camisa, short e chinelos. Tem vezes que eu nunca saio pra rua. A gente demora muito pra sair. E quando sai, só de noite. Eu gosto de sair de tarde também. Ele fala encostado numa parede verde descascada. Mas nunca dá certo. Toda vez que eu volto todo queimado, levo uma pizza por cima. Visto de cima, ele caminha numa rua ladeada por casarões. Porque a mulher diz, não é pra sair, eu desobedeço e Em pé, ele esfrega as mãos completamente pintadas de preto. Surge o título em letras claras e estreitas. Pode tirar esse final da descrição e aí colocar Agora eles vão assistir aqui para depois dizer alguma coisa aí, ó. Dentro da descrição que estão assistindo. Pode colocar. A gente está na primeira sala, que é a sala de acolhimento do Museu do Homem do Nordeste. À frente de vocês tem um painel feito de madeira, né, com o nome escrito Museu do Homem do Nordeste. Para começar a visitação, e em alguns locais a gente deixou algumas obras também para serem tocadas para vocês poderem verificar o objeto. Tem alguns objetos aqui que são permitidos dentro da exposição ter um toque, né? E aí eu vou pegar ele também para poder vocês verem e observar direitinho cada detalhe dessas peças, tá? E a gente vai contextualizando também conforme o conteúdo de cada área temática que tem aqui na exposição, ok? E aí a primeira obra que a gente pode tocar é justamente esse letreiro que está aqui na frente da gente, que é Museu do Homem do Nordeste. Vamos se aproximar para tocar? E aí ele tem essas letras irregulares, todas no tom da madeira, mais claro. Pode tocar aí. E aí a gente vai com cuidado, né, tocando em cada letra, no D. E a letra O, por exemplo, ele é um acento. Então tá aí à sua frente o acento, né, uma almofada, formando a letra O. Enquanto as outras letras são uma composição de madeira, a gente vai sentindo aí que são várias camadas de madeira unidas, formando o desenho da letra. Então, de cada letra, né? Por exemplo, museu, M-U-S-E-U. Então, cada letra também a gente vai conhecendo pelo toque. Se tivesse braille, certamente você estaria lendo aí pra gente, né? O nosso craque do braille. Então esse letreiro ocupa quase toda a extensão aqui da parede, que é uma parede num tom alaranjado, num tom de telha. E esse letreiro fica bem na entrada, ele fica fixado na parede, ele é bem alto, está mais ou menos já mais de 2 metros a letra M do museu, por exemplo, na nossa cabeça, e fica aí preenchendo. Chega agora na sala, e ela tem uma divisão bem interessante, tá? Ela vai trazer algumas influências do Nordeste. Entre elas a gente vai ter a influência francesa com a questão da fotografia, da arquitetura, a influência dos povos originários indígenas, né, com a questão da culinária, com a questão da religiosidade, com a questão também do artesanato, a influência dos povos africanos, com a questão também da nossa vestimenta, a nossa música, a questão também da estamparia, a questão da nossa língua também, né, entre outras coisas. A influência dos povos ingleses com a questão da tecnologia voltada à eletricidade, à comunicação e meio de transporte, e a influência dos norte-americanos com relação ao cinema, tá bem? Nessa parte que a gente parou aqui agora, seria da influência francesa. Aqui a gente vai ter alguns objetos que remetem a essa parte aqui arquitetônica, né, entre colunas de prédios, pedaços de colunas que são chamadas de baloastres, e algumas câmeras fotográficas também. Como eu falei, né, a fotografia foi uma influência que veio dos povos franceses. A gente tem uma câmera fotográfica aqui que ela é bem antiga, que é aquelas que era feita de madeira,
que tinha um tripé. E quando o povo ia tirar a foto, assim, fazia uma explosão. Já tirei muita foto disso aí. Fazia uma explosão. Tem esse modelo que é a mais antiga. E depois tem um pouquinho as outras mais modernas, que já é de fio, um pouco mais modernas, tá? Mas não é só madura tirando foto, não, né? Não. Hoje ela vai se aproximar e pegar algumas câmeras que a gente pode tocar, que são câmeras descartáveis. A gente pode tocar aqui nesse espaço, a gente vai entrar, que são as modernas, tem várias modernas. Essa parte ali das luminárias é justamente a influência inglesa, tá? Traz a questão da educação pública, publicação, escolas. E tem outros modelos também, né, Ângelo? Tem mais quadrado, tem maiores também. Quem quiser se aproximar da mesa, a mesa fica da altura do nosso joelho, mais ou menos, já tem várias em cima da mesa que podem ser tocadas. Cuidado aí que tem uma batamar em cima. Dá pra eu levar pra tocar fogo em volta? E aí nessa mesa tem mais ou menos umas 12, 14 luminárias diferentes, de tamanhos diferentes. Esse som que vocês estão ouvindo é um filme preto e branco que está sendo exibido em uma das televisões. Tem outras câmeras na nossa frente, tem câmeras diferentes do cinema, Luminária. Eu tô aqui na frente aqui. É devagarinho aqui. Ó, tem essa aqui maior. Será que tem legal, hein? Agora pode descer aqui, se quiser vir comigo. Vai com ele aí, vai. Ao lado esquerdo de vocês, tá? Que é uma vitrine que tem alguns objetos do dia a dia, como por exemplo, vasilhas, chapéu, colares, também objetos de caça, tá? E o mais importante, tem objetos sagrados, como o maracá, né? O maracá. A gente também tem, que dá ao lado direito de vocês, uma peça que é chamada de praiá, que é uma vestimenta em palha, tá? E os povos escancararus e escancararés muito lindos, só os homens, que eram cultivos encantados. Eles acreditam, né, nos seres da natureza, então logo eles fazem esse culto para atrair essa energia da natureza. E quando eles vivem esse meio também da natureza, a pesca é um fator muito importante. Então a gente tem um objeto aqui que é o cesto, que é muito utilizado por esses povos, para poder fazer esse tipo de pesca. Vamos se aproximar para tocar aqui no cesto, pessoal, enquanto o Ângelo faz essa explicação. Tá. Esse cesto, ele é justamente colocado dentro dele um pouco, sei lá, de cuco, algum bagaço de alguma coisa que chame a atenção do animal, né, do peixe. Pode esticar E o braço aí, que tu vai encontrar o peixe, ele cai dentro desse cesto e não consegue sair. Tem uma loja aqui dentro não, né? Não. É doido mesmo. Segurando 3 faixas de cana, formando a letra A. Outro está curvando um facho de cana, formando a letra C. Outros 2 estão segurando, formando a letra D. E cada letra dessa é composta aqui pela cana-de-açúcar. Isso. Esse conjunto de fotografias também é do mesmo artista lá da frente que a gente viu, o Jonathan Andrade, tá? E aí nessa parte a gente dá início à cultura açucareira, à produção açucareira. E a gente vai ter contato com uma obra aqui que é um tacho, que era uma grande panela que era usada nos antigos engenhos para a produção desse açúcar. Aí a gente pode contornar esse tacho e sentir também a textura, o tamanho desse tacho, pessoal. Pode ir vindo para cá, contornando aqui, ó. Pode seguir para a tua esquerda, para chegar todo mundo aqui perto. Você não quer jogar provão na fornalha? Joga ele. Aí, gente, nesse tacho era colocado um caldo de cana, tá? Que era mexido por horas e horas por pessoas que eram escravizadas para poder fazer um caldo grosso.
Esse caldo grosso, quando chegava no ponto, era colocado na forma de pão de açúcar, que passava 7 dias para poder endurecer e assim virar um pão de açúcar gigante que era levado para ele. Então esse tacho é bem escuro e se vocês esticarem a mão de vocês vai alcançar o meio do tacho. Veja como ele é grande e fundo. Essa peça vocês podem tocar também nesse sentido. Vamos se aproximar, pessoal. Aí é uma peça que ela fica em madeira, se vocês descerem um pouquinho a mão, vai ver que tem um buraco. Era justamente onde se colocava os braços das pessoas. Isso. Aí os cravos não era aqui? Sair daqui da Os cravos não era? É. E aí essa... Ou como que eu ia fugir, né? E aí vamos seguindo, então a gente vai saindo aqui dessa área que estamos chegando, por exemplo, na piscina da Casa Grande, agora a gente vai chegando nesse momento aí, Depois manda pra mim, né? um pouco das casas, dos casarões, mostrando quanto aquele lugar, aquela família é importante também. Então, Nessa sala a gente vai estar falando do maracatu nação elefante, que é o mais antigo que se tem história aqui em Pernambuco, no Recife, no ano de 1800. Todas as peças que estão aqui expostas são originais, pertenceram a esse maracatu, ou seja, tem mais de 200 anos de história, né? E teve como rainha Maria Júlia do Nascimento, Dona Santa, muito conhecida, tá? Aí a gente está aqui com dois objetos, que seriam dois instrumentos musicais que eu vou passar para vocês também verem. Um deles seria o agogô, a qual o Túlio vai passar, e o outro vai ser a alfaia, também, que eu vou estar passando para vocês verem. Então, olha, está passando um agogô que lembra dois sinos de ferro, um maior e um menor, em posição horizontal, tá um em cima do outro. E eles estão fixados por um cabo de ferro também. A gente segura nesse cabo, nessa curva, e tem uma baqueta que toca alternadamente em cada um desses sinos. Ao redor dele. E ele tem um diâmetro, né, mais ou menos de uns 60 centímetros. E com as baquetas também a gente vai tocando alternadamente a alfaia. A alfaia, ela é tocada transpassada ao peito. Ela acompanha uma faixa, ela transpassa ao peito, então o percussionista adiante, a gente vai ter a imagem de São Francisco de Assis, uma imagem de tamanho real, e vocês podem tocar, podem se aproximar para tocar. É uma imagem esculpida de madeira. Ele está com as mãos voltadas para cima e na palma de cada mão tem uma pomba. Vocês vão poder tocar na careca dele, que ele é calvo, né, no topo da cabeça, o cabelo contornando aí a cabeça, a barba dele, a textura da barba, as sobrancelhas mais grossas, o nariz comprido e afilado, a boca miudinha, a gola dele da bata, as pombas aí que vocês estão tocando agora, que ficam pousadas na palma da mão. E vão tocando também nesses detalhes dessa escultura. A gente vai organizar ali na entrada e aí a gente lancha e daqui a pouco também o transporte deve estar chegando para voltar para a instituição. Muito obrigada. Muito obrigada, tudo eu que agradeço. Obrigada. Quem convidar pode chamar, tá certo? Pronto. Pode chamar, lá de bem. Simbora. Então vamos lá, saindo por aqui, a gente vai voltando aqui na sala. Vai passar aqui pela porta. Encerrou o nosso momento, agora vamos lanchar para a gente ir para a fundação, né? Agora é o lanche, para a gente lanchar para ir para casa. Estamos por aqui. Valeu aí para todos. Em São Caetano, já trocamos de roupa, né? Estamos acabando de chegar em casa, estamos em São Caetano já, perto de casa, mas na metade do caminho. Estamos por aqui, ó. Aqui
que olha, estão aqui. Aí o vídeo de hoje foi esse. Deixe seu like, né, Lei? Seu comentário, né? E vamos aí curtir a gente aí. Valeu!